Mais um vídeo começando aqui no canal, sejam muitíssimo bem-vindas. E hoje nós temos, gente, um full face de respeito, viu? Que nós estamos falando aí da marca Charlotte Tilbury. E eu trouxe até, gente, os produtos na caixinha da própria marca, que foi um mystery box que eu comprei, deve ter uns 2 anos mais ou menos, onde vieram os produtos que eu não sabia o que que eram, nessa caixa aqui. E coloquei todos eles aqui para facilitar o meu trabalho de apresentar a vocês os produtos que eu tenho e, dentre eles, quais são os produtos que de fato eu recomendo a vocês, qual é a minha experiência baseada aí, depois de muitos meses, né, que eu já uso esses produtos, não tem nada de muita novidade. Então, vou de fato aqui dividir com vocês a minha impressão em relação a cada um desses produtos ao longo desse tempo que eu tenho usado a marca Charlotte Tilbury. E, inclusive, esse tema foi aí em resposta ao comentário da nossa querida seguidora, a Dani, nossa comissária de voo, que esteve presente na nossa live de sexta-feira e que ela pediu, só que eu não consegui ter tempo de responder no meio da live, que havia muitos comentários, e muito obrigada a todas vocês que participam, tanto durante a live quanto depois que ela é gravada aqui com seus comentários também. Agradeço muito a vocês, vocês fazem parte aqui da nossa história nesse canal. Então, Dani, em sua homenagem, trouxe aí esse tema para a gente poder conferir um full face de Charlotte Tilbury. Então, espero que vocês gostem desse tipo de tema e do vídeo também. E se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve, deixa aí o seu like e o hype da semana, que eu agradeço bastante, e ativa o sininho para você não perder nenhum tipo de notificação dos vídeos que vêm por aí, que são gravados com maquiagens importadas, na sua maioria, pelo fato de eu morar aqui na Inglaterra. Prazer, não me apresentei ainda, meu nome é Alessandra, Lady Blush. Como vocês já viram aí, eu sou apaixonada por blushes, por isso o nome do canal. Então, chega de papo, já fiz aqui uma introdução bem longa para a gente poder conferir aí de perto quais são esses produtos que eu apliquei aqui e o que eu recomendo a vocês ou não. Já estou aqui prontíssima, minha pele preparada, só para constar, gente, eu hidratei minha pele e apliquei um protetor solar, tá bom? Pra gente começar essa make hoje. E a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é hidratar os lábios. E como eu tenho um produto de Charlotte Tilbury para fazer isso, decidi aplicar aqui com a câmera ligada, tá? Só tem uma coisa, esse balme labial, ele tem esse sistema aqui, olha, de rosca, que ele não volta. Se você tentar trazer de volta, não vai funcionar. Então, essa é uma surpresa que eu tive na hora de usar o produto. Ainda bem que eu não abri muito e eu percebi que não dava mais para voltar. Então, só esse cuidado que tem que ter. E esse balme, gente, para ser bem sincera com vocês, eu não acho que ele tem uma textura de balme. Eu acho que ele é grossinho demais para ser chamado de balme, sabe? Não sei, na minha opinião, ele não é tão confortável quanto um balme mais fininho. Mas faz aí essa função de hidratar os lábios antes de você começar a sua maquiagem. Essa cor aqui que eu tenho, ela se chama Enchanted Kiss. E tem essa corzinha aqui, meio rosada, meio puxado para o marrom também, que deixa o lábio grudento demais. É só uma observação que eu faço em relação a esse produto, mas tirando isso, ele é ok. E agora, para a gente começar a fazer aqui essa pele, eu tive uma ideia, gente. Antes de vir ou só com a base ou só com Hollywood Flawless Filter, decidi fazer a misturinha dos dois e aplicar na minha pele pela primeira vez. Eu nunca tinha feito isso, então hoje eu vou testar dessa forma para ver como fica. Essa base aqui, gente, ainda é a fórmula antiga. Vocês sabem que essa base ela foi reformulada há pouco tempo. A embalagem também mudou um pouco, não mudou muito, ela tá no mesmo formato. Eu acho que foram mais essas letras, o nome mesmo da base que mudou um pouco a fonte. E a embalagem ela tá muito parecida com essa antiga, tá? E a fórmula também me parece que ela tá um pouco mais leve, porque essa primeira fórmula ela tem aí uma característica mais pesadinha, sabe? Mais de reboco. Por isso tem que ter muito cuidado na hora de hidratar a pele antes de usar essa base aqui, quem tem a fórmula antiga. E pensando no Hollywood Flawless Filter, que é justamente para trazer um glow por baixo da base, decidi fazer essa misturinha aí para ver no que vai dar. Vou começar então pegando um pouco do produto Hollywood Flawless Filter, que é um filtro mesmo com glow para ser aplicado por baixo da base ou sozinho. Eu não consigo usar sozinho, gente. Preciso usar ou por baixo da base, ou vamos ver agora se funciona também misturando com ela, tá? A cor que eu tenho é a 4 Medium. Então, olha, vem com um aplicador assim, tipo de corretivo,
E eu vou aplicar aqui no dorso da minha mão, vou pegar assim uma quantidade de 2 pumps, digamos assim, né? 2 aplicações. E agora eu já venho com a base, tá? Essa base eu tenho na cor 5.5, que tá um pouquinho até clara pro meu momento, que eu ainda tô segurando um pouco do bronze do verão, mas vai dar tudo certo. Vou fazer então a misturinha. Eu não vou aplicar muita base, gente, pra ver no que vai dar, tá? Vou fazer só um pump, nem cheguei a apertar tudo até o fim, para que nós também não tenhamos uma cobertura aí extremamente exagerada. Só o suficiente mesmo para que nós possamos cobrir as imperfeições aqui do meu rosto. Eu tenho essa espinha aqui, ó, que ela tá começando a aparecer, a dar as caras. Então, não vou exagerar muito no produto não, na quantidade, né? Para que fique só o suficiente para cobrir mesmo. Já dei aqui uma boa espalhada com o dedo e agora eu vou usar esse pincel da Real Techniques para terminar de esfumar essa base. E esse pincel, gente, ele é o RT 260, tá? Pequenininho assim, fofíssimo, as cerdas super macias, mas densas na medida, para fazer aí o esfumado da sua base e não risca a pele de jeito nenhum. Eu sou apaixonada por esse pincel da Real Techniques. E enquanto eu tô aqui espalhando a base, eu tava pensando como eu vou fazer a condução da aplicação desses produtos aqui, não simplesmente aplicar e fazer a make final. Eu quero dizer para vocês também o que eu acho que, na minha opinião, vale ou não vale a pena comprar de Charlotte Tilbury, tá bom? Vou mostrando para vocês os produtos, aplicando. E na minha opinião, na minha experiência, porque eu já uso esses produtos aqui há um bom tempo, eu posso dividir com vocês o que eu penso a respeito deles, combinado? Já começando então pelo balme labial, eu acho que não compensa não, gente. Existem balmes mais confortáveis, que vão entregar aí um resultado tão bom quanto e até mais baratos. Então, na minha opinião, o balme não vale a pena você investir não. E agora sim, a misturinha desses dois produtos, base e o filtro, já espalhados aqui na minha pele. E a minha opinião é a seguinte, gente, em relação à base, não vale a pena vocês investirem, não. Existem bases muito melhores aí no mercado, tanto nos importados quanto nos nacionais. Eu não tenho tanta experiência aí para dividir com vocês quanto às bases nacionais, mas pelo que eu vejo aí de muitas resenhas de outras meninas, essa base aqui da Charlotte Tilbury, principalmente a fórmula antiga, ela ficou aí um pouco obsoleta, sabe? Então, na minha opinião, não vale a pena investir não, pelo preço que ela custa, dá para deixar passar. Agora, já o Hollywood Flawless Filter, gente, eu acho que ele é um produto que vale muito a pena você ter. Obviamente, existem aí dupes, outros produtos com a mesma proposta, que dependendo do seu orçamento, se vai caber no seu bolso ou não, vocês podem optar por esses outros produtos, né? Essas outras alternativas. Mas se você quiser ter essa experiência Charlotte Tilbury, sim, gente, vale muito a pena. Porque eu já tô vendo aqui um resultado bem diferente do que eu costumava ver aplicando só essa base aqui sem interferência de nenhum outro produto, tá? Então, com certeza esse produto aqui ajudou a trazer esse glow, esse viço para a pele que essa base sozinha ela não entrega. Então, a minha conclusão final é: não vale a pena? Sim, vale a pena. Agora vamos de corretivo, que é uma compra relativamente recente aqui na minha coleção. Esse corretivo da Charlotte Tilbury. Ele se chama Airbrush Flawless Blur Concealer e, como o próprio nome diz, ele traz um blur para a pele, tá? Ele tem cobertura média, até considerada de média a alta, e a cor que eu tenho é a 5.5 medium, tá? E aí, gente, eu já vi aqui opiniões diversas em relação a esse produto. Na minha opinião, ele vale a pena sim comprar, pelo fato dele entregar aí, ó, um blur que a gente sempre busca, principalmente nessa região aqui da pele, mas com um pequeno detalhe aqui para ser reforçado para vocês. Quem tem pele madura, linhas finas, é importante ter a sua skincare em dia e hidratar bastante antes de você vir com a sua base ou com seu corretivo, tá? Porque, gente, esses produtos não vão fazer milagre, né? É importante a gente ter a nossa rotina de skincare diurna, noturna, para que os produtos possam de fato performar sem roubar a hidratação da sua pele. Porque afinal de contas, se a sua pele está pedindo água, né, pedindo hidratação, vai roubar dos produtos que você vai aplicar por cima e depois você vai acabar culpando o produto ou a marca da maquiagem e aí não é justo, né, gente? Então, essa aplicação eu gosto de fazer assim, para não acumular produto, eu dou uma espalhadinha assim primeiro com o dedo e em seguida eu venho com um pincel. Eu vou usar esse aqui da Real Techniques, que ele é o número 242.
para começar a espalhar e fazendo aqui esse esfumado sem comprometer muito a cobertura e dando um aspecto mais natural para que essa base e esse corretivo comecem a se fundir na pele. Já espalhei bem aqui o corretivo ao redor dos olhos, mas eu vou voltar com o pincel que eu apliquei a base e só dar um acabamento aqui para que não haja nenhuma diferença, né, perceptível em relação à camada da base com a camada do corretivo. Portanto, sim, ele é um corretivo que, na minha opinião, vale a pena comprar. Ele tem aí essa cobertura que eu gosto particularmente e não deixa a pele seca. Lembrando aí desse cuidado que eu mencionei em relação à hidratação da sua pele. Próximo produto que eu vou aplicar é esse contorno líquido da marca, que, gente, vale muito a pena tê-lo na sua coleção, muito mais pelo desempenho dele, né, pela cor, pela forma como ele esfuma, do que pela embalagem, porque eu já disse aqui várias vezes, eu não sou muito fã desse tipo de embalagem com essa ponteira aqui, ó, de esponjinha, que eu acho meio anti-higiênica, mas desde que seja só você que use, né, que você não compartilhe, tá ok, tá aceitável. Essa cor aqui que eu tenho, gente, ela é a Fair Medium e ela super se dá bem com o meu tom de pele, tá? Inclusive, aqui na pontinha sempre fica, ó, um resquício de produto, eu não preciso nem abrir para apertar. É uma pena. E também aqui no entorno, olha, fica um pouco melado e quando você já pega aqui, ó, para destravar, você acaba sujando o dedo. Então, por isso eu não sou muito fã desse tipo de embalagem, porque eu acho que dá mais trabalho para você manipular o produto. Então, eu sempre dou uma limpadinha aqui com um pedaço de papel, para que assim eu possa de fato, ó, abrir, fechar e poder finalmente usar o produto. Desse lado eu apliquei já aqui direto na pele, só para vocês poderem ver como esfuma fácil. E do outro lado eu vou aplicar primeiro no dorso da mão, para vocês poderem ver que a cobertura ela fica bem parecida. Mas como vocês sabem, eu não sou muito fã de fazer isso aqui, né? Aplicar direto na pele e depois esfumar. Mas esse produto aqui de Charlotte Tilbury, ele performa bem desse jeito. Agora eu tô tirando mais um pouco e aplicando primeiro no dorso da mão, para pegar com um pincel e aplicar desse lado aqui, olha. E assim, ó, vocês conseguem perceber que ele esfumou tão bem quanto desse lado. Então, depende mesmo só da forma como você prefere aplicar. Portanto, sim, é um produto que eu acho que vale a pena você ter, tirando essa questão da embalagem, mas analisando o produto em si, olha, ele esfuma super bem e traz um ar aí mais natural se você gosta desse estilo de maquiagem. Próxima categoria vai ser de blushes líquidos barra cremosos. E, gente, eu tenho essas duas opções aqui, esses dois formatos, que são esse blush líquido nessa embalagem aí que vocês viram do contorno e uma compra recente, que é esse Blushing Stick, que, gente, eu fiquei apaixonadíssima por esse produto. E de cara eu já digo aqui para vocês que vale muito a pena ter essas duas fórmulas, que elas são impecáveis. Vocês vão conferir já já. Essa cor aqui que eu tenho, ela se chama Pink Gasm, tá? Ela é da linha Glow Gasm Beauty Light Wand e é um blush líquido nesse formato. Então, mais uma vez, ó, é aquela esponjinha que vocês já sabem que eu não sou tão fã. Já esse blush eu vou fazer naquele estilo que eu costumo fazer, tá? Tirar aqui uma certa quantidade no dorso da minha mão para depois aplicar na minha pele. E como eu quero aplicar um de cada lado, eu acabei pegando muito produto para ser de um lado só. Mas enfim, eu vou aplicando e paro quando eu achar que já está o suficiente. Então, ó, vou começar a aplicar aqui só para vocês poderem ter uma noção do quão iluminado esse blush é. E com esse fundinho de cor aqui rosado, gente, que fica a coisa mais linda na sua pele. E não dá vontade de parar de aplicar. Ó, eu tô pigmentando bem para vocês poderem ver como que essa cor fica, mas obviamente podia ter sido menos. Mas, gente, blush é blush, né? Não é à toa que eu tenho esse nome aqui no canal e vocês sabem que eu sou apaixonada por blush, então nunca é demais. E assim ficou então a aplicação desse lado na cor Pink Gas. Me contem aqui o que vocês estão achando. Eu sou apaixonada por esse tom, gente. Na hora de pensar em blush líquido, líquido, não stick, da marca Charlotte Tilbury, eu vou sempre nessa cor na hora de abrir minha gaveta. Agora, uma outra excelente surpresa foi essa compra aqui recente, que vocês já me viram aqui testar em algum momento, que é o Blushing Stick de Charlotte Tilbury. Essa cor que eu tenho é a Rosy Glow. E eu fiquei encantada com a fórmula desse produto, gente. Eu vou pegar diretamente aqui no stick, com o próprio pincel,
E vocês vão ver que ele, olha, esfuma também muito fácil, tem uma corzinha tão bonita que entrega aí esse aspecto mais hidratante à pele, só não tem as mesmas partículas de brilho que você encontra desse lado aqui. Então, acaba sendo um outro tipo de acabamento que me agrada bastante também. E assim então ficou a aplicação dessas duas fórmulas de blushes em stick, líquido, que me agrada muito. Gosto dessas duas opções, as duas cores, os dois acabamentos, realmente é aquela coisa assim, 6 ou meia dúzia. Gosto bastante, então as duas fórmulas eu indico a vocês caso vocês queiram comprar. Essa daqui é uma fórmula lançada mais recentemente, né? Então, muito provavelmente vocês vão ter mais facilidade em encontrar. Quem morar fora do país ou comprar por importadora consegue achar mais fácil, eu imagino, né? Essa fórmula aqui em stick. Mas se você ainda tiver acesso a essa fórmula aqui, principalmente essa cor, a Pink Gasm, olha só, gente, que coisa linda. Um blush iluminador que realmente dá um toque bem bonito na pele. E eu ainda tenho mais um produto nesse estilo de embalagem, que é o iluminador líquido da marca. E ele se chama Spotlight Beauty Light Wand, que inclusive ele foi também, olha, uma edição limitada da Disney 100 anos. Eu não sei se ainda é fácil de encontrar, muito provavelmente não, porque parece ser uma edição limitada, mas o produto em si, ele existe aí na linha da marca Charlotte Tilbury. Eu só não sei se exatamente essa cor, nesse estilo de embalagem, vocês vão conseguir encontrar. Mas de qualquer forma, gente, é um produto que eu deixo passar, tá? Não só por causa da embalagem, mas eu não sei, eu não achei ele tão especial assim. Eu confesso que eu não sou tão fã de iluminador líquido. Eu prefiro usar o iluminador em pó direto assim na pele ainda úmida para poder fixar, porque senão eu acho que pode correr aí um risco de aplicar muitas camadas e acabar marcando, porque afinal de contas, né, iluminador é um produto que a gente tem que ter muito cuidado na hora de aplicar para não marcar. Mas eu vou mostrar para vocês como que esse iluminador líquido fica na pele. Eu acabei aplicando muita coisa. Tá vendo, gente? É por conta dessa embalagem. Porque como ela tem essa esponjinha na ponta, eu não gosto de deixar resíduo de produto ali. Então eu fico tirando o excesso, só que eu acabo pegando muito produto. Olha, terminei de aplicar aqui desse lado, então dá para perceber que ele tem essa iluminação aqui bem acentuada. Ele tem esse fundinho de cor também. É fácil de espalhar, mas como eu disse a vocês, eu acho que iluminador líquido é um passo que eu, na minha opinião, na minha maquiagem aqui, eu passo tranquilamente. Mas não deixa de ser um produto bonito, né? Agora eu tô até relembrando ele porque faz tempo que eu não aplico e eu não lembrava exatamente como ele ficava aqui na pele molhada. Ele só abriu um pouquinho a base, olha, aqui na pontinha do meu nariz, viu? Então, aqui eu tenho que ter esse cuidado. Também esse é um outro motivo de não usar muito iluminador líquido, porque a gente corre muito risco de abrir a pele, né? Caso tenha algum problema de incompatibilidade com as fórmulas. Mas ele tem um fundo de cor bem bonito também, olha. Dá para perceber agora que a luz está batendo e ele deu uma secadinha aqui na minha pele, que realmente ele entrega aí um brilho bem bonito. Mas a questão dele ser uma fórmula líquida acaba dando um pouquinho mais de trabalho e se abrir a pele, gente, aí na hora de você estar fazendo uma maquiagem que você não pode errar, é um problema, né? Mas deixa eu mostrar pra vocês, olha, como que ele tá aqui na minha pele depois que já deu uma secada. Dá até pra dar uma esticada ainda maior, mas olha só como fica bem bonito esse efeito na pele mesmo. Agora, o próximo produto que eu trouxe aqui pra gente compor essa make é esse bronzer aqui da marca, que ele tem uma textura mais cremosa do que em pó, tá? Eu vou fazer inclusive aqui um swatch para vocês poderem perceber pela lente da câmera. Olha só como aqui no dedo ele já passa mesmo esse aspecto cremoso, tá? E depois que eu espalho na pele, ele vai, olha, começando a ficar mais difuso e incorporando mais aqui, né, na pele. Só que ele não é tão fininho, tá? Então tem que ter cuidado também na hora de aplicar para ele não ficar muito produto, né? Não ter uma camada grossa de produto e ao mesmo tempo não abrir a sua pele. Eu tenho a sensação que esse produto ele não é tão fácil de ser manipulado por esse motivo, tá? Por conta aí dessa fórmula dele que é
cremosa demais, na minha opinião. Essa cor que eu tenho é a número 2 Medium, tá? E tem aqui o nome do produto que se chama Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer. Ele fala que é glow, mas eu não vejo muito glow nesse bronzer não, tá? Vou fazer aqui a aplicação para vocês poderem ver. Eu vou pegar esse pincel aqui da Real Techniques, que também é um pincel duplo. Ele é o número 454, tá? Então, vou pegar assim, ó, dando essas voltinhas. E já deu para ver que peguei bastante produto. Eu vou até tirar um pouco do excesso aqui no dorso da minha mão. Pronto. E agora sim, vou fazer essa aplicação aqui, ó. Ele fica bem bonito na pele, tá, gente? Só que é o que eu disse a vocês. Eu tenho a sensação que ele é cremoso demais para poder vir por cima de um contorno líquido que a gente aplicou, por exemplo, ou até os blushes também, né, líquido e in stick, que eu acho que acaba acrescentando mais uma camada, né, de produto cremoso barra líquido. E se você exagerar demais, acaba ficando mesmo ali, ó, uma camada de produto em cima de outra. E tá bom assim, não vou nem pegar mais produto para não exagerar. E fica bem bonito, como eu disse a vocês. Mas tem que ter esse cuidado aí se você já está aplicando outro produto cremoso por baixo, para não exagerar na dose. E meu conselho final para vocês em relação a esse produto, não é necessário vocês comprarem esse bronzer, porque eu acho que existem outras fórmulas aí mais amigáveis, né, na hora de facilitar o trabalho para fazer essa aplicação. E no quesito o tom, né, o quão neutro ele é, eu gosto. Eu gosto também desse acabamento que ele entrega. Mas por conta disso, né, de dar um pouquinho mais de trabalho para aplicar e poder dar errado, eu digo a vocês que vocês podem deixar passar, que tem outras fórmulas aí mais fáceis de serem manipuladas. Agora vamos falar da minha categoria favorita, gente. Uma das, né, que são os blushes em pó. E eu tenho duas opções aqui, que são esse blush, que é uma linha um pouco mais antiga, não tenho certeza se ainda é vendida, mas é um blush que eu gosto muito por conta da sofisticação no resultado da aplicação desse blush. Ele se chama Pillow Talk Cheek to Chic, é meio que um trava-línguas, né? E eu tenho essa cor aqui, ó, lindíssima, gente. Ela se chama Pillow Talk Deep, tá? Que é um pouquinho mais pigmentada, mas é super fácil de trabalhar. Não precisa ficar com medo, que realmente é muito fácil de trabalhar. Pigmenta aos poucos até chegar ao ponto que você ficou satisfeita. E eu tenho essa mini paletinha aqui de blush em pó com iluminador. Essa mini paleta se chama Hollywood Blush and Glow Glide Palette e eu gosto muito dessa fórmula, que é um pouquinho mais sequinha. Hoje em dia a gente está um pouco mais acostumada, né, a ter fórmulas um pouco mais hidratantes de produtos em pó, mas também fica tão bonito quanto. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou começar aplicando então essa cor desse lado aqui para vocês poderem ver. E aqui no meio, ó, dá para perceber que tem uma cor mais clara, cintilante, que é o que dá o toque assim especial nesse blush que vocês vão ver agora. Então, começar aplicando assim por cima do blushing stick que nós aplicamos antes. E olha só como a cor tá vindo. E não precisa ter medo, como eu falei para vocês. Tá vendo, ó? Você vai construindo e a cor vai ficando, olha, cada vez mais intensa, mas de uma forma super controlada. Olha que lindo, gente. Ai, eu amo esse blush, gente. Eu sei que tá um pouco chinelada, calma. Eu ainda vou vir selando um pouco esse lado aqui do meu rosto com o pó da marca que eu quero mostrar para vocês também. Mas olha que linda essa cor. Eu fiz de propósito para vocês poderem ver a intensidade, mas que dá para você controlar, você vai aplicando até o momento em que você achar que a chinelada tá aceitável. E agora então, desse outro lado, eu vou aplicar o blush rosa dessa mini paleta e ele já é uma fórmula em pó que esfarela um pouco mais, tá? Então tem que ter um pouquinho mais de cuidado porque ele vai carregar aqui no pincel. Você não pode chegar com muita vontade assim, senão aí a chinelada vem logo de cara. Mas tá vendo como mesmo assim, ó, descarregando já o produto nas cerdas do pincel de imediato, você consegue controlar e ter um resultado aqui, ó, bem uniforme, bem difuso na pele. Olha que lindo esse blush, gente. E bora lá que a chinelada tem que continuar para entregar aqui um resultado bem visível para vocês. Eu não me incomodo, gente. Eu gosto de ter esse blush aqui bem marcado para depois eu suavizar um pouco com pó
E mesmo depois de eu aplicar o pó, fica um pouco mais marcado, mas eu amo esse efeito, vejam só. E o meu veredito final em relação a esses dois blushes aqui é positivo, gente. Super recomendo, tanto uma fórmula quanto a outra. São tão lindas quanto. Então, gosto muito dos dois blushes. Sempre que eu uso, eu fico assim encantada com o resultado. Principalmente desse aqui por conta dessas partículas de brilho que tem no meio aqui desse produto. Então, os dois super recomendo para vocês. Agora vamos de iluminador, já que eu estou com essa paleta aqui na mão, por que não? Bora lá fazer essa aplicação. E vou pegar aqui esse pincel da Real Techniques que eu gosto bastante para aplicar qualquer tipo de iluminador. Esse aqui tá limpo, tá? Que o outro que eu usei para aplicar o líquido, ele ficou meio úmido, então já vou botar para lavar. Então esse aqui é o 402, tá? Vou aplicar por cima, talvez vocês não consigam enxergar muito nitidamente, porque já tem, né, esse outro iluminador por baixo, mas eu acho que ainda dá para ter uma noção que a gente está adicionando aqui um pouco mais de brilho com esse fundinho aqui mais rosado, tá vendo? Ele fica muito bonito, ele é um iluminador fino, ele não adiciona uma camada grossa, sabe? Você pode ir aplicando e olha só, quantas camadas eu já apliquei aqui de produto, gente. E ainda assim tá super aceitável. Eu vou parar por aqui, porque senão aí começa a mudar o cenário. Mas tá bem bonito do jeito que está sendo aplicado aqui na pele. Me digam aqui se vocês concordam. É muito bonito o efeito que essa paletinha entrega aqui no rosto, tanto com o blush quanto com o iluminador. E ainda falando de iluminador em pó, eu tenho essa outra linha aqui que se chama a Glow Glide Face Architect Highlighter. Eu tenho essa cor Pillow Talk Glow, que é tão linda, gente. Ó, a embalagem ela é assim. E vocês acreditam que esse produto foi um brinde? Pois é, gente, eu ganhei esse iluminador numa comprinha que eu fiz há um tempo atrás. Eu sou apaixonada por esse tom, gente, pela textura, tudo. A Charlotte Tilbury sabe fazer iluminador, né? Todas as fórmulas que eu já testei, gostei bastante, não me arrependi de jeito nenhum. Então, vou aplicar agora aqui, ó, por cima daquele iluminador líquido que a gente tinha. E bora brilhar, gente. Hoje essa pele ela vai ficar brilhando mais do que o próprio sol. Mas tá bom, não vou aplicar mais produto não, porque senão pode correr esse risco aí de ficar uma camada grossa. Mas dá pra ver como ele fica bonito? Eu vou adicionar só um pouquinho também aqui na pontinha do nariz, já que aquele iluminador líquido não deu muito certo, mas agora, ó, o iluminador em pó já vai dar um resultado bem melhor. E vocês vão conseguir ver também de cara o efeito dele aqui na pontinha do nariz. Olha isso, gente! Hoje eu vou colocar até, ó, aqui no arco do cupido, que é uma coisa que eu não costumo fazer nas minhas makes, para vocês poderem ver também o efeito desse iluminador, gente. Olha que lindo! Então, nem preciso dizer mais nada para vocês se certificarem aí de que, de fato, eu recomendo esse iluminador, gente. Eu sou apaixonada por esse efeito que ele entrega. Então, super recomendo. Seguinte, gente, precisei dar uma pequena pausa aqui na gravação, porque a bateria da câmera já estava, ó, quase zerada. Fui dar uma recarga e agora sim tô pronta aqui de volta para a gente continuar. Antes de fazer os olhos, gente, tem um produto que eu quero muito recomendar. Já de cara, digo a vocês que se vocês tiverem a chance de comprar, podem investir, que é esse pó finalizador da marca, tá? Eu tenho ele nesse tom aqui translúcido, que na verdade é um pozinho branco, e vocês vejam que eu uso bastante. Eu tenho inclusive refil, que é o interessante dessa embalagem. Você pode comprar refil, então você compra mais barato e ainda recicla a sua embalagem, né? Tudo de bom. Esse daqui, ele se chama Airbrush Brightening Flawless Finish e ele serve justamente para dar uma finalização aí no seu rosto, né? Na maquiagem que você acabou de fazer. Eu sei que a marca tá aí lançando o pó solto. Eu não sei ainda se eu vou comprar. Muito provavelmente sim, porque eu não tenho nada de pó solto da marca. E a minha única experiência com pó para finalizar é essa daqui, que me atende, mas eu quero saber, né, como que vai ser a performance do pó solto. Mas por enquanto, eu tenho somente ele aqui. Eu vou mostrar para vocês como que ele fica na pele. Eu gosto de pegar assim com a esponja e eu vou aplicando aqui mesmo, olha, na região do corretivo, que já entrega um blur lindíssimo, gente. Depois que eu tirar o excesso do pó, vocês vão ver que fica muito bonita a pele.
É um pó que não fica muito ressecado na pele. Depois que eu vier com a bruma, que inclusive é um outro ponto alto aí da marca, uma bruma que realmente vale a pena ter, vai trazer de volta o viço, mas esse pó permanece aqui, ó, protegendo a sua pele com essa finalização e esse blur impecável que entrega. Agora eu pego um pincel grande assim, só para finalizar mesmo, aplicando aqui no pescoço e varrendo o excesso de pó, que ele dá uma leve clareada na minha pele, né? Por ele ser branquinho assim, mas vocês vão ver que no final não faz essa interferência toda, principalmente depois que eu vier com a bruma, vai devolver todo o viço e esse aspecto aqui mais clarinho vai desaparecer. E agora sim, vejam que linda que tá essa pele com essa uniformização mais ainda evidente e esse blur que esse pó entregou. Fica cada vez mais linda a pele, gente. Conforme você vai aplicando os produtos, camada por camada, respeitando também o tempo que você tem que aguardar antes de vir com o próximo passo, fica perfeita a sua pele. Eu vou agora então aplicar a bruma, né, que é o Airbrush Flawless Setting Spray, que ele ajuda a fazer tudo, gente. Ele ajuda a devolver a hidratação da pele, fixa a maquiagem e faz aí esse viço, né, entrega aí esse viço de volta à sua pele. Vocês vão ver o que eu tô dizendo. Agora eu vou esperar secar um pouquinho. E agora sim a pele já secou e vocês conseguem ver aqui esse resultado que eu estava dizendo antes de ter aplicado esse setting spray. Gente, ele deixa tudo mais bonito ainda do que já estava. Então, não preciso nem me repetir aqui. Confirmo para vocês a minha recomendação em relação a esse produto, que inclusive eu tenho em estoque. E ele, ó, tá ali no meu top 3 de setting sprays para finalizar a maquiagem e de fato fazer com que ela dure e fique mais bonita? Sim, recomendação garantida, gente. E como eu não tenho nada de sobrancelha da marca, eu só penteei aqui os meus fios para deixá-los no lugar antes de partirmos para o próximo produto. Tem um que eu quero só mostrar para vocês, que eu imagino que muita gente aqui tenha visto na época, né? Que esse produto aí viralizou bastante, tem muito tempo isso. Foi o meu primeiro produto Charlotte Tilbury que eu consegui comprar aqui na Inglaterra. E eu tô falando, gente, dessa paleta aqui, ó, de rosto, que é da linha Pillow Talk. Ele se chama Pillow Talk Beautifying Face Palette. E eu fiquei tão apaixonada por essa paleta, gente, que ela tem, ó, um cantinho muito especial no meu coração, também por ser o primeiro produto Charlotte Tilbury que eu consegui comprar. E olha, para começar, a embalagem ela já é lindíssima, né? Olha que coisa mais delicada. E aqui dentro, esses produtos também são tão lindos quanto a embalagem. Nós temos 2 blushes e 2 iluminadores. E são produtos que dá para você usar nos olhos também. Então, é uma paleta lindíssima. Eu acho que ela não é mais vendida nem aqui, mas eu queria mostrar para vocês porque de fato tem um, sabe, um sabor especial de olhar aqui para essa paleta e lembrar o quanto eu desejei e o quanto eu fiquei feliz em ter conseguido comprá-la. E agora sim, prontíssima para a gente fazer o look dos olhos. E eu trouxe, gente, a única paleta de sombras que eu tenho da marca, que se chama The Beautyverse Palette, que tem cores mais frias, tá? Tem umas cores neutras, mas a maioria é de cores frias. E olha só essa embalagem, gente, que coisa mais linda. Bem a cara da marca, né? Charlotte Tilbury traz tudo muito assim, espelhado, com brilhos, né? Com estrelas, bem coisa assim de celebridades, né? Tem muito essa característica. E essas são as cores que eu gosto bastante. Mas eu de cara já vou dizer a vocês, gente, não é uma paleta essencial que você precisa conhecer a fórmula Charlotte Tilbury. É uma paleta ok, performa bem, mas eu acho que as sombras cintilantes, elas exigem um pouco mais de você na hora de pigmentar e de você trazer ali realmente um look que vá ficar marcado nos seus olhos, tá? Então, por isso eu penso que, baseado, né, na minha experiência com essa paleta, é um tipo de fórmula de paletas de sombras que dá para deixar passar. Existem outras aí que estão mais à frente comparado, pelo menos, a essa paleta que eu tenho. Mas bora lá fazer o look de hoje que eu quero mostrar para vocês o que eu consigo fazer com essa paleta que também é muito bonita. Vou começar com esse pincel aqui da Real Techniques, que ele é ótimo para esfumar. Esse daqui é o número 300. E eu já vou pegar de cara, gente, o marrom mais escuro dessa paleta. Eu senti falta de uma cor assim
mais próxima do preto, sabe? Ou aquele marrom escuro que é quase preto, ou então um berinjela. Eu acho que caberia muito bem nessa paleta, porque esses três marrons aqui estão muito parecidos, né? Mas, enfim, bora lá fazer esse look. Vou começar aplicando aqui, ó, no cantinho interno. Eu quero fazer um olho até um pouco mais marcado, para vocês poderem ver aqui o máximo que essas sombras mais escuras conseguem entregar. E uma coisa eu tenho que ser justa, tá? Essa paleta de sombras aqui tem uma fórmula que não esfarela. Se vocês perceberem, ó, eu tô vindo com força, né, usando esse pincel aqui e não esfarela, tá vendo? É ótima essa fórmula nesse sentido, tá? Que te ajuda a trabalhar as sombras mais escuras. Calma, já apliquei dos dois lados aqui sem esfumar, por isso que tá meio estranho, gente, mas faz parte da construção. Vou pegar agora com o mesmo pincel essa sombra mais rosada, que eu quero fazer essa transição aqui, ó, na parte de cima da minha pálpebra, que aí vocês vão ver que vai ficar tudo mais suave, começando as cores, ó, a conversarem entre elas. E olha esse esfumado como tá saindo, gente. Eu tô curtindo, hein? Acho que vai sair um look bem legal. Agora, com um pincel assim menorzinho e mais preciso, esse daqui ele é o 307 da Real Techniques. Eu vou pegar o mesmo marrom mais escuro, tá? Para fazer o acabamento aqui, ó, próximo à raiz dos cílios inferiores, tá? E hoje, inclusive, eu quero fazer essa parte aqui um pouco mais marcada para a gente ver no que vai dar. Espero que dê certo, né? Vai ser um olho mais dramático, mas eu acho que vai dar certo. Tá bem marcado, né? Como eu disse a vocês. Então, eu vou precisar esfumar melhor e vou pegar agora esse outro marrom mais clarinho para começar a fazer assim um degradê, que eu acho que vai ajudar também a compor de uma forma mais suave esse acabamento aqui da região dos cílios inferiores. E agora nós vamos para a sombra cintilante. Eu tô muito na dúvida entre esses dois aqui, ó, que tem o mesmo fundo lilás, que também é um outro detalhe, né? É uma paleta de sombras que os fundos, considerando, né, que são 9 cores apenas, acabam assim ficando muito próximos, né? Poderia ter usado de repente aqui, não sei, um verde ou então até um azul. Então tem um azul aqui, mas ele é bem clarinho. Eu gosto de usar ele para iluminar o cantinho interno. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar primeiro essa sombra aqui, que tem esse fundinho roxo tão fofo, gente. É maravilhoso o efeito cintilante que essa sombra entrega aqui. Mas eu acho que ela não consegue ficar sozinha sendo o suficiente, tá vendo? Por isso que depois eu venho com outra cor por cima. Então, vou terminar de aplicar desse outro lado aqui. E eu vou vir agora com outro dedo que tá limpo, pegando essa outra sombra lilás aqui, que ela parece ter mais partículas de brilho, mas tem um fundo, olha, mais clarinho. Então, vamos ver se rola fazendo assim, aplicando por cima. É, gente, é bem isso que eu comecei a falar no início, quando eu estava apresentando essa paleta de sombras para vocês. A gente começa bem empolgada, né, vendo a performance das sombras mates, mas quando a gente chega nas cintilantes, eu acho que acaba deixando um pouquinho a desejar. Tá bonito, mas eu acho que precisa de algo a mais, sabe? Tipo, você colocar um pouco mais de corretivo por baixo, ou usar algum outro truque para fazer com que a sombra cintilante tenha mais aderência na pele. Mas não sei se vocês concordam comigo, é a impressão que eu tenho, mas ainda assim tá bem bonito, né? Esse roxinho aqui, olha que coisa linda. E agora sim, chegamos no look final dos olhos usando as sombras dessa paleta. Só para explicar aqui a vocês quais foram as sombras que eu usei por último. Eu peguei essa sombra azul aqui e, como eu disse a vocês, eu apliquei no cantinho interno. E depois, com o mesmo pincel, eu aproveitei para espalhar melhor essa sombra aqui roxinha ao longo, né, da minha pálpebra móvel para fazer um acabamento melhor. E chegamos aí nesse resultado. Espero que vocês tenham gostado, gente. No final, eu acho que me agradou um pouco mais. Me contem aqui o que vocês acharam. As sombras marrons e as outras mates também, né, essa rosinha, elas são ótimas. Como eu disse, elas não esfarelam, esfumam super bem, mas quando a gente chega nas cintilantes, eu tenho um pouco mais de dificuldade aí para conseguir uma entrega razoável dentro do que eu espero. E esse é o resultado final, então. Me contem o que vocês acharam, tá? Eu não tenho lápis de olhos, então nós vamos direto para a máscara de cílios. E essa é uma máscara que eu amo o efeito que ela entrega nos meus olhos, gente. Essa máscara de cílios aqui de Charlotte Tilbury, ela se chama Full Fat Lashes.
E, gente, ela tem um efeito, como eu falei pra vocês, bem bonito, entrega aqui como se fosse um aspecto de cílios postiços, que dá um preenchimento tão bonito e eu não preciso ter muito esforço, sabe? Eu posso ir aplicando no meu ritmo, que não empelota, sabe? Não acumula produto e ao mesmo tempo já alonga também os fios. E eu apliquei só desse lado para que vocês possam ver a diferença aí, com essa máscara de cílios e sem. Ela é muito bonita, né? Esse efeito aqui de preenchimento é o que eu mais gosto nela e ela dura, não carimba, é uma máscara muito boa. Máscara de cílios já aplicada dos dois lados e a minha opinião é a seguinte, gente. Ela é uma máscara ruim? Não. Só que eu acho que ela exige um pouco mais de esforço para a gente chegar nesse resultado aqui, tá? Tive que fazer essa aplicação, reaplicar, reaplicar, o que eu não tenho o mesmo esforço com a Lash Clash de Yves Saint Laurent, por exemplo. Então, entre uma e outra, eu recomendaria vocês investirem na Lash Clash de Yves Saint Laurent, que em 2 passadas você já consegue esse resultado, se duvidar até melhor. Mas essa é uma máscara boa, só não acho que vale a pena você gastar o seu dinheiro com ela, tendo a Lash Clash aí à disposição de vocês. E agora sim, vamos para os lábios antes de finalizar essa make. Gente, é o seguinte, lápis labial. Eu tenho algumas cores aqui da marca, gosto muito da performance desses lápis, da pigmentação, mas também é aquele caso, né? Temos aí essa polêmica, né, de Kiko Milano com Charlotte Tilbury, que foi aí levantada essa questão que é a mesma fábrica que entrega a fórmula aí desses produtos e que a Kiko Milano, na verdade, acaba tendo um pouco mais de resistência do que Charlotte Tilbury e custa quase 3 vezes menos. Então, é isso, gente. Acho que também não é um produto que vale a pena você gastar tanto, já que existem outras fórmulas tão boas quanto e que resistem mais, tá? Esse lápis da Charlotte Tilbury, ele resiste, mas nem tanto quanto, por exemplo, o Kiko Milano e especialmente Fenty Beauty. Gente, Fenty Beauty tá lá no topo das categorias de lápis labiais que realmente resistem, tá? Mas tem uma fórmula boa, desliza bem na boca e hoje eu vou usar uma cor um pouco mais intensa, né? Para fugir um pouco à make clássica que eu costumo fazer aqui com vocês. Essa cor aqui, ela se chama inclusive Pillow Talk 3 Intense, tá? Então, bora lá fazer essa aplicação. Vou pegar meu espelhinho e vocês vão ver que ele é um lápis bem escuro. Vejam só. Ó, e pigmenta já de cara, não preciso ficar esfregando muitas vezes. Obviamente não vou deixar marcado desse jeito, assim que eu fizer o contorno da parte de cima, eu vou esfregar os lábios para deixar mais esfumado. Agora sim eu vou esfumar. E vejam só como fica mais bonito com esse esfumado aqui, que você faz só com os lábios mesmo. Então é isso, gente. Lápis labial já aplicado e esfumado aqui. Não é um produto que eu reprove, mas existem outras opções mais baratas, né? Mais acessíveis para você comprar e conseguir aí um resultado tão bonito quanto. Agora, falando de batom, eu tenho 2 opções aqui, uma que me agrada muito e outra nem tanto, tá? Eu tenho esse batom que inclusive foi brinde, gente. É um batom em bala que eu adorei a cor, apesar de ter aqui essa embalagem vermelha, né, com esse tema Animal Print. O batom em si, ele é esse tom rosado nude lindíssimo. Essa cor aqui, ela se chama Dance Floor Princess, que já usei várias vezes aqui, inclusive algumas de vocês devem até reconhecer, porque é com certeza o batom em bala que eu tenho favorito de Charlotte Tilbury, tá? E esse outro, ele é um batom líquido que ele entrega um acabamento mate fosco, ele é bem fosco. Eu vou aplicar ele hoje só para vocês poderem ver, porque eu quase não uso justamente por conta desse acabamento que eu não curto tanto, tá? Essa cor aqui, ela é inclusive a Pillow Talk e que traz um blur para os lábios. Se você não tiver com a boca muito hidratada, pode causar um certo desconforto aí na sua boca. Eu vou começar aplicando ele só no lábio inferior, para quem não conhece ele ainda, poder perceber isso que eu estou dizendo. Olha, aplicando aqui, vê como ele já fica logo bem fosco na boca. Tem gente que curte, né, esse tipo de efeito, mas sendo bem sincera com vocês, principalmente com um contorno assim tão escuro, não é muito a minha vibe, não.
Ó, não vou esfumar agora, porque eu quero passar o outro batom em cima para vocês perceberem a diferença entre eles, tá? E no final eu esfumo tudo. Então, essa é a textura desse batom que é líquido, mas entrega esse efeito blur um pouco mais sequinho. Agora, esse aqui, gente, é outra história, viu? Vou aplicar na parte de cima. Ele é um batom bem hidratante e ele entrega um efeito muito bonito também na boca. Hum. É uma hidratação, inclusive, perceptível quando você observa bem aqui, mesmo pelo vídeo. Olha só, como a boca está bem mais hidratada aqui em cima, comparado ao lábio de baixo. E além do conforto que esse produto entrega também na boca, gente. É meu favorito, como eu já disse a vocês. Agora, então, eu vou misturar os dois. E a hidratação do batom que eu apliquei em cima acabou trazendo também um conforto que eu não estava tendo no lábio inferior. Então a mistura dos dois combinou, né? Até as cores também ficaram perfeitas entre elas. Mas esse aqui sozinho, confesso a vocês que eu não sou muito fã de usar, não. Mas esse aqui, essa fórmula do batom hidratante, esse batom em bala da marca, é incrível. E assim então chegamos ao final desse vídeo com esse look feito somente com produtos Charlotte Tilbury. Me contem aqui o que vocês acharam desses produtos e das recomendações que eu fiz aqui. E se vocês têm produtos de Charlotte Tilbury que eu não consegui apresentar aqui, porque afinal de contas, né, não dá pra gente ter tudo de todas as marcas, que eu gosto de saber também a opinião de vocês, se tem algum produto que vocês experimentaram, que vocês recomendam aí, não só a mim, como também as nossas amigas que estão aqui também assistindo e comentando nesse vídeo no nosso canal. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, aproveitem, deixem também o like, o hype da semana e um comentário, um coraçãozinho que eu já fico super feliz. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Desejo uma excelente semana e nos vemos lá então. Um beijo e até lá! Tchau!